Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. A porrada e a correria continuam com tiros e exploração. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games 131, setembro de 1998, parte 2. A luta reduzida, mas não menos violenta de Pocket Fighter, Fórmula 1 no Nintendo 64 e Castlevania no Saturno. Vamos começar então, na verdade recomeçar, continuar, sei lá o que, com o Pocket Fighter no PlayStation 1. A adaptação do arcade muito legal que mudou o esquema do Gen Fighter para a luta simplificada com os lutadores que foram reduzidos. Eles vieram de vários lugares da Capcom. São 8 do Street Fighter, 3 do Darkstalkers e uma do Red Earth. Esses selecionáveis. Os outros estão espalhados pelos cenários como easter eggs e referências. Se juntar isso com toda a série Versus, dá para fazer uma série no canal pelo ano inteiro só com a pescaria dessas coisas. Voltando ao assunto, o jogo foi simplificado nos controles, que agora é soco, chute e especial. Se apertar um botão em uma direção, o neutro, o golpe sai diferente. O mesmo vale para rasteiras e, em alguns casos, as voadoras. O botão especial é um caso diferente que voltarei nele depois de explicar os cristais que vemos aí na tela, que eles vieram do Puzzle Fighter. Veja na parte de baixo da tela como cada lutador tem aquelas barras. Uma vermelha, uma amarela e uma azul. Cada uma é um dos seus golpes e pode ser preenchida até o nível 3. Cada cor de cristal enche a sua respectiva barra e a cada subida de nível o golpe fica mais poderoso. Mas quando digo mais poderoso, é mais poderoso mesmo. No último nível, algumas magias ficam maiores que os lutadores e elas acertam várias vezes. Depois elas passam a ter fogo, gelo, essas coisas. E isso nos leva ao botão de ataque especial. Pode ser usado como atalho para os especiais, como por exemplo o Shinku Hadouken do Ryu. O comando pode ser 2 vezes o Hadouken mais o botão de soco, ou então só uma vez o comando do Hadouken e o botão do especial. Mas assim como o soco e chute, ele também muda se apertar uma direção, só que na hora que ele acertar o inimigo com um desses, ele vai perder os cristais e aí vai diminuir o nível dos golpes. E aí cada direção dá um golpe que retira os cristais de uma cor, sendo que o golpe é invencível e pode ser carregado. No poder máximo, ele vai mandar embora todos os cristais e o inimigo volta com o golpe pro nível 1. Vai ficar mesmo enfraquecido e qualquer um dos dois pode pegar os cristais e se fortalecer. Porém, nesse tempo que leva para carregar o golpe, o cara vai ficar vulnerável e também abre caminho para que o oponente prepare o contra-golpe, que é para trás e especial, e aí é o cara que está atacando que vai perder os cristais. Nessa história, não vamos confundir as coisas. Aquela barra ali embaixo da energia vital é a dos especiais que só diminui se tu der um golpe especial, tipo o Shinku Hadouken, Shoryu Reppak, Kouken e assim por diante. Esses golpes que tiram os cristais não consomem essa barra, que pode ser carregada até o nível 9 e depois disso continua enchendo do mesmo jeito. Notem lá no alto também que tem aquelas bolas coloridas que são outros itens que vão aparecer também. Tem que apertar chute especial para jogar no inimigo, ou então jogar no chão e depois de alguns segundos ela estoura. E aí vai usar o seu efeito. Tem uma que é bomba, tem a de gelo, tem uma que transforma em pedra. São bem variadas. No campo da luta, ele ficou um negócio que é um misto da série Versus e um pouco do Darkstalkers. Tem os golpes que conhecemos e os combos que começam com um botão de soco. Daí fica ao seu gosto. Soco várias vezes, um soco e vários chutes, alternar soco e chute, o que quiser. Dependendo do personagem, os golpes também vão para frente, uma rasteira, um golpe que quebra a defesa baixa, e depois um golpe forte, ou então um arremesso, ou até mesmo um ataque especial desses que eu falei ainda agora. Esse último golpe, mesmo que o combo entre, o último golpe pode ser defendido ou desviado, mas se acertar, muitos cristais serão perdidos e vão ficar jogados pela tela. Esses combos são a grande atração das lutas, que é neles que se encontram as piadas do jogo. Tipo a Chun-Li que vira a Jill do Resident Evil, ou então uma personagem do Star Gladiator, um jogo 3D da Capcom. E também aparece usando roupa de policial. Tem a Felícia, que a cada golpe vira um personagem do Darkstalker, às vezes vira o Mega Man. O Ken vira futebolista. O Zangief vira pedreiro e assim por diante. É um jogo muito legal que vale o seu tempo.
Aqui nessa adaptação, que foi pro Saturno também, a única coisa que notei que saiu foi o que nós chamávamos na época de Volta ao Mundo, só aconteceu no arcade mesmo. O oponente apanhava muito, tomava um golpe forte, e em vez de ficar tonto como acontecia mesmo, ele era jogado para fora da tela, depois dava uma volta ao redor do planeta, aparecia uma animação, e aí ele voltava pro cenário pelo outro lado. Era um efeito muito legal isso. E claro que, como versão caseira, acrescentaram um monte de coisa e modo de jogo, e na versão do PlayStation ainda vinha um demo do Rival Schools. No Saturno ele não tinha. E acredito que nem preciso completar, você já deve ter percebido que eu gosto muito desse jogo e recomendo para todo mundo. Então pode ir lá sem medo, vale a pena mesmo. Claro que, como versão caseira, acrescentaram um monte de coisa e modo de jogo. E de qualquer jeito, é muito bom e recomendado. Esse jogo vale muito a pena mesmo, acreditem. O próximo também é de luta e é uma beleza, só que no sentido figurado. E explico. Real Bout Special, ou Real Bout Especial, lá no Neo Geo, é um dos melhores jogos desse seu tempo e ponto final. É um dos poucos também que eu realmente sei jogar, um pouco acima da média, e é um jogo quase sem defeito. Falarei mais sobre ele quando chegar a vez de uma revista que tenha a versão do Neo Geo. Aqui nós vamos ver a do PlayStation, que terá que ser tratada de forma diferente porque eles pegaram esse jogo perfeito do Neo Geo e lançaram uma outra coisa quase que diferente, então ele vai ganhar um review diferente. Não é como o Pocket Fighter, que falaria das coisas que acrescentaram e como o jogo ficou adaptado. Esse que nós vamos ver agora foi um rolo só. Primeiro vamos falar o que tem de bom. Os gráficos estão bonitos, mesmo tendo alguns cortes. Fizeram de um jeito que deu para continuar bem, mesmo com esses quadros de animação que se foram. Como eu conhecia o jogo original de trás para frente, esses cortes me incomodam, ficaram muito aparentes. Mas tenho que fazer uma análise olhando de fora, não posso deixar o fã intervir aqui. Sendo assim, os gráficos ficaram bons. As músicas também continuavam boas, vieram no formato de CD e encheram o jogo de desenho animado. Teve uma certa pegadinha por aqui, que falarei mais adiante, mas vale dar um crédito para a abertura que ficou muito bem feita, só que passava uma leve impressão de que eles só fizeram a animação, não procuraram caprichar. Também acrescentaram ao jogo lutadores. Alfred, que já era secreto no original e é um tanto overpower. E também tem um novo chefe final do jogo que se chama White. Ele parece um daqueles empolgados que assiste Laranja Mecânica e depois fica torcendo para aparecer uma festa fantasia só para se fantasiar de Trug. A melhor ideia do mundo. Vamos continuar aqui. Nessa parte aqui nós chegamos na parte da jogabilidade e os problemas do jogo começam. Parece que alguém jogou o original e pensou, se eu fizesse esse jogo, ele seria de tal jeito. E aí um dia esse cara sem talento conseguiu trabalhar na SNK e essa adaptação caiu na sua mesa. É hora de estragar um jogo que tinha um sistema perfeito de luta. Primeiramente, no original, eles colocaram aquele sistema de planos diferentes do começo do Fatal Fury, que tinha voltado ao estilo original, que eram de dois que podia alternar a qualquer momento. Sendo que aqui nessa versão Real Bout, tinha um esquema para usar isso em combos e tinha alguns personagens que tinham golpes que atingiam o oponente mesmo que ele estivesse no outro lado. Mas agora esqueçam tudo isso. Só tem um plano de luta e fim de papo. O botão D, que servia para mudar de plano no jogo original, aqui no PlayStation seria o triângulo, ele agora faz uma provocação que não serve para nada. Ainda inventaram um comando que nunca consegui acertar, pelo menos de forma consciente, que é pra frente e triângulo. Tem que fazer isso na hora que tu for tomar um golpe, e aí o teu jogador vai dar uma defesa que ele vai andando pra frente. Não é empurrando, ele vai andando pra cima do golpe se defendendo, só que isso vai diminuir a tua barra de especial. Como eu falei, é inútil. Também sumiram com uma das invenções da série Real Bout, que foi quebrar o canto da tela. No segundo jogo da série, em vez de ser fim de round automaticamente porque o oponente caiu fora da arena, aqui a parede quebrava e acontecia alguma coisa que deixava o inimigo tonto. E depois a luta continuava com um cenário mais largo para lá e para cá. Também foi embora o sistema de combos como era anteriormente e ainda colocaram no meio das coisas o Final Impact, que era aquela mesma ideia do Street Fighter 3D de que a gente dava um golpe normal
e já cancelava com especial tudo no mesmo comando. Aqui dá para fazer umas coisas legais, mas pouco acrescenta ao jogo. Falando em acrescentar, lembrem de quando falei ainda agora que tem 2 personagens novos. Além deles também conta o Geese Howard, que é selecionável, e sumiram também com jogadores que tinham versões alternativas, tipo como fizeram no King of Fighters 98. O Alfred, que é piloto de avião, é o protagonista dessa versão que ganhou uma história. O original tinha o campeonato, mas o final era uma besteira só que eu queria muito dizer que melhoraram aqui, mas nem isso. Lembrem agora da parte que eu falei que encheram o jogo de desenhos animados. Tem a abertura, tem uma para quando nós chegamos na fase do Billy Kane, que ele é o subchefe, e também passa uma para antes de quando nós vamos lutar contra o White, o chefe. Aí nós lutamos, ganhamos. Depois tem uma que é ele sendo derrotado, quando nós ganhamos a luta. E passa o final, que é o lutador que venceu e várias imagens estáticas. Parece que essas animações foram pensadas para compensar mesmo. Era o último recurso para convencer a galera de que esse jogo prestava. Mas tirando a abertura, que como eu falei não ficou lá toda essa Coca-Cola, todas as outras animações estão mais para fanservice do que qualquer outra coisa. E o mais triste disso, eu já falei, estragaram um dos melhores jogos da série Fatal Fury para fazer essa versão do PlayStation. Isso é imperdoável. Aqui vale aquele ditado que fala: não tente consertar o que não está quebrado. Dizem que tentaram colocar aqui um pouco da jogabilidade do Real Bout 2, que é um jogo ruim, mas de tão ruim que ficou, ele é considerado obscuro e tecnicamente nem a SNK considera que ele existe mais. Nessa versão tiveram 2 lutadores novos, uma é a Xiang Fei, a garota chinesa fofinha e irritante que só serve para isso mesmo, e um cara que era um índio americano que ele foi apagado da história. Até mesmo seus golpes foram reciclados e transferidos para outro lutador que foi aparecer em algum momento no King of Fighters. O negócio é, seja lá qual foi a cachaça que a SNK fumou, isso deu muito errado. O Saturno recebeu uma versão também, mas ela foi 100% perfeita do arcade, já usando a ajuda do cartucho de RAM. E aí pergunto se as coisas foram assim porque o Saturno foi desprezado, resolveram lançar o jogo daquele jeito mesmo, sem inventar muita coisa, e resolveram caprichar no PlayStation. Coloquem aspas nesse caprichar, claro. Aspas bem grandes para fazer justiça a isso que ele ficou. E para piorar, essa ruindade toda não foi só no jogo. Ele tem lá um CD extra que veio junto, que os lutadores são entrevistados. O jogador vai lá, escolhe a pergunta e vemos o que eles têm a dizer. O resumo final. Não jogue a versão do PlayStation. Finja que ela não existe. Jogue qualquer outra. Neo Geo, Saturno, Arcade. Mas essa aqui não. Passe longe mesmo. Nós estamos indo na ordem. Lá na outra edição foi F0, então agora é Fórmula 1. Mais um clássico que foi do tipo para jogar sem pensar. Foi um trabalho da Video System que conhecemos do Sonic Wings e daquele vôlei do Super Nintendo. Daí eles apareceram de repente com esse jogo que é surpreendente. Já acertaram por ser oficial com tudo que temos direito. O único piloto ausente aqui é o Jacques Villeneuve, que ele tinha algum problema com videogame, com licenciamento, e nunca liberou a sua imagem para aparecer em nenhum jogo, até onde eu consigo me lembrar. Eventualmente ele apareceu, mas nada nos impedia de ir lá e trocar o nome do piloto anônimo para qualquer outro que nós quiséssemos, inclusive o nome dele. No jogo, os gráficos eram muito bons e ficava uma sensação meio ruim de que tinha mais neblina do que o necessário. Isso não aconteceu o tempo todo, mas tinha algumas pistas que parecia que a neblina ficava ali naquele espaço entre o carro e a câmera. Mas era mesmo uma pista ou outra. A jogabilidade estava no nível certo entre simulador e arcade, e mesmo com as ajudas, o jogador se acostuma rapidamente a pegar o controle do carro. Os ajustes são importantes e as informações ficam na tela o tempo todo. Não tem muito erro quanto a isso. Nós temos aqui à disposição o modo campeonato que nós jogamos com os dados da temporada de 97, justamente o ano que teve como campeão aquele piloto que não participa do jogo. Ele deixou um espaço vazio lá na Williams. O campeão de 96, o Damon Hill, tinha resolvido dar uma virada na sua carreira e foi pilotar para Erros. Ele foi parceiro do Pedro Paulo Diniz.
Nesse ano teve também a equipe Lola, que só durou 2 corridas e não conseguiu nem se classificar para a largada. Acho que ninguém se importou deles ficarem de fora do jogo também. Teve também a estreia da equipe do Alan Prost, que levava o seu nome, e também a Stewart, que também levava o nome de um campeão, o escocês voador Jack Stewart. E foi para essa equipe que tinha se mudado Rubens Barrichello. Ele tinha saído da Jordan, que nesse ano assinou com Ralf Schumacher, a sua primeira temporada. Na Ferrari tinha o outro Schumacher, que acabou desclassificado do campeonato, e tinha também o Ed Irvine, que logo falaremos mais sobre ele. Nos modos de jogo tem o habitual campeonato, que só jogamos essa temporada mesmo, e tem lá uma opção para que tudo aconteça do mesmo jeito. Daí as classificações e a força dos pilotos e quebras, mudanças do tempo, tudo vai seguir o calendário, mas é um modo que só funciona uma vez também. Se não ativar isso, o jogo corre meio que ao acaso, mas praticamente não vão acontecer quebras ou acidentes. O pior é que se deixar a opção do clima como aleatório, isso é o que menos vai acontecer. Sempre começa limpo e aí no meio da corrida ou do treino vai começar uma chuva fraca, e desse ponto até o final vai mudar para uma chuva muito forte, o famoso toró. Os pilotos também vão pilotar o seu modo, que é uma coisa legal desse jogo. Eles foram com personalidade, dá para jogar e reconhecer o estilo dos caras. Talvez eles tenham colocado personalidade até demais. Ainda agora citei o Ed Irvine na Ferrari, que se vocês pensavam que o Barrichello e o Massa foram covardes porque sempre arregavam quando a Ferrari mandava eles deixarem o companheiro passar, é porque vocês realmente não viram o que o Irvine fazia nessa época. Aqui no jogo, quando o Schumacher chega perto, ele só falta dar um cavalo de pau e estacionar no meio da pista para o alemão passar. E o resto da galera que se vire. Inclusive, isso nos leva ao que é a maior inovação e o melhor modo de jogo que tem aqui. São os cenários. Temos uma situação e o jogo passa uma missão. Tem momentos legais, tipo uma que nós jogamos com o Schumacher, que a missão é ganhar a corrida, mas não botar uma volta de vantagem em cima do irmão. Aí ele pode completar mais uma volta e tentar ganhar umas posições. Tem um outro que foi um momento que dá para dizer que foi histórico, que foi o GP da Hungria desse ano, em que o Damon Hill, pilotando a Arrows, conseguiu ficar boa parte da corrida em primeiro lugar, e aí na última volta ele foi ultrapassado e chegou em segundo por causa do famoso problema hidráulico que acontecia nessa época. O último desafio, que só é bloqueado depois de completar todos os outros, vai nos levar de volta até o Ed Irvine. Jogamos meia corrida com ele. Aí o Schumacher vai ter problemas, nós temos que ir lá e ficar em primeiro. E aí quando chegar nas últimas voltas nós temos que diminuir o ritmo, deixar o alemão passar e depois chegar em segundo com uma boa vantagem sobre o terceiro colocado. Se isso não foi uma piada, eu realmente não sei mais o que pode ter sido. Mas que foi bem sacada foi. Fora essas coisas, ainda tem no jogo uma pista secreta que é no Havaí e os pilotos de ouro e de prata que alcançam 1000 km por hora. Teve uma continuação lançada no outro ano que ninguém viu ou jogou, que é igualmente boa, e depois reaproveitaram a sua engine para poder fazer um de Fórmula Indy. Ficou muito bom e tem lá um modo carreira muito legal que eu joguei muito ouvindo Raul Seixas. Era um CD que vinha com 2 discos, A Pedra do Gênesis e o Abaplupa Blá Bem Bom. Muito bom mesmo. Recomendo ambos. Acabou a parte de corrida, mas antes de encerrar com esse episódio, ainda tem uns jogos que vão aparecer rápido. Esse aqui é um repeteco, mas sempre temos tempo para falar mais uma vez de Castlevania Symphony of the Night. É aquela conversa que já conhecemos. Versão do Saturno, não conseguiam fazer que ficasse melhor ou igual. Já vem com tudo desbloqueado, 3 personagens, novas áreas do mapa, continua clássico. Jogue que vale a pena, ou então procure a versão do PSP que também é expandida e é muito melhor. Deep Fear é colocado como parecido com Resident Evil 2. Uma comparação exagerada, mas não duvido que seja pelo menos competente e tenha feito seu trabalho direito. Sengoku Ace, Saturno. Esse é de nave, mas eu realmente pergunto se alguém comprou porque queria um jogo de nave ou comprou por causa dessa mulher aqui. Nós já estamos acostumados com o japonês que desenha mulheres exageradas, mas esse aqui deve ser a coisa mais fora de proporção que foi feita durante esse ano. Quanto ao jogo, ele é bem legal também.
Também nesse estilo teve para os 32 bits o Thunder Force 5. O 4 foi lançado em 92 para o Mega Drive e depois lançaram o 6 para o PlayStation 2. Outro aqui, Adidas Power Soccer no PlayStation. Falaram muito dele, mas não sei se presta realmente. Na outra página, os PCs têm corrida também. Motorhead, já gostei do nome dos gráficos. E no Mega Drive, o clássico brasileiro Duke Nukem 3D. Um trabalho notável da Tectoy, que pode não ter dado num jogo muito bom, mas não podemos negar que os caras mostraram serviço aqui. E depois de tudo isso, chegamos ao final desse episódio duplo. Tanta coisa numa revista só, que precisou dividir em duas partes. Ação Games 131, setembro de 1998. Como acontece em todo final de episódio, é hora também de dar a sua curtida, comentário, compartilhada, um clique nos links aí de baixo, principalmente aquele do Patreon, que já viu, né? Os leitores que estão lá já deram uma grande ajuda e assistiram a esse e a todos os episódios há pelo menos uma semana. Também tem outras coisas que convido todo mundo para ir lá para dar uma olhada. O link está aí embaixo. Agora fica um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.